Oi, pessoal, tudo bem? Hoje, então, aqui na nossa disciplina de estrutura de dados, antes de a gente partir para a aula de listas, eu quero fazer um adendo que vai ser importante para o restante da disciplina, que a gente vai precisar, que é a gente saber fazer comparação entre objetos, né? Não só comparação de igualdade ou de desigualdade, mas poder estabelecer uma relação de ordem total entre objetos. O que quer dizer isso? A partir dado dois objetos, dizer se um é menor que o outro, se um é igual ao outro, se um é maior que o outro. Tá? Algumas classes na linguagem Java, na plataforma, já vêm com essa comparação preparada, pronta. Por exemplo, a classe string. Se você rodar o método compareTo, você vai saber se uma string é menor, entre aspas, maior ou igual a outra. Esse menor, maior, igual quer dizer se ela vem antes, se ela é igual, se ela vem depois, outra string. Então, por exemplo, string A igual a Davi, string B igual a João, João. Se eu rodar a.compareToB, vamos pôr o resultado disso numa variável. B. Esse inteiro, que é o resultado da comparação, se ele for menor que zero, quer dizer que o objeto que invocou o método compareTo, ele é menor que o objeto que foi passado como parâmetro. Se retornar zero, quer dizer que os dois são iguais, que o conteúdo deles é igual. E se o objeto que invocou o método compareTo for maior que o objeto que foi passado como parâmetro, esse comp vai guardar um valor positivo. Então, se a ponto compare, opa, aqui a gente pode usar o comp. Por que a gente põe no comp? Porque a gente vai rodar ele mais de uma vez, não precisa executar a função duas vezes, o método, né? Guarda o resultado numa variável. Se o comp for menor que zero, quer dizer que a string A é menor que a string B, que ela vem antes da B. Então, vamos colocar aqui em ordem crescente, certo? A, B. Caso contrário, se for menor, se for igual a zero, ou se for maior que zero, perdão, tanto faz a ordem que a gente vai mostrar, né? Então, aqui, Davi e João. Davi é menor que João, tá antes de João em ordem alfabética. Então, vai entrar aqui e vai mostrar o A, depois o B. Então, olha lá, Davi, João. Certo? Se a gente, por um acaso, trocar o nome para André, agora André vem antes de Davi, certo? Então, vai aparecer André depois Davi, porque vai cair aqui. Certo? Se a gente quiser aqui deixar um pouco ainda mais completo, pode fazer assim. Indo no else, a gente pode pôr algo desse tipo aqui. Então, André e Davi. Se eu puser Davi aqui de novo, vai aparecer iguais, certo? É igual STSMP lá da linguagem C, tá? Só que esse compareTo a gente pode definir ele para qualquer classe na linguagem Java. Eu vou fazer em JavaScript também para vocês verem como que faz em JavaScript, tá bom? Então aqui, pessoal, vamos criar uma classe que eu vou chamar de data. A gente vai ter que estabelecer uma relação de ordem total nela. A gente já fez exercício parecido lá na linguagem C, tá? Então aqui a minha classe data ela vai ter dia, mês e ano. Mês e ano. E eu vou ter um toString aqui para mostrar essa coisa. Tudo isso, pessoal, tem bastante coisa que eu estou assumindo que vocês já viram na disciplina de orientação a objetos, tá? Se vocês não viram, vocês precisam me avisar. Então, dia, mês, ano. Então, agora vamos criar um construtor aqui para ela. Eu vou até usar o assistente aqui para ir um pouco mais rápido. Para todo mundo. Então, construtor para data e o toString. Aqui nessa classe comparação que tem o método main, eu vou criar aqui a minha data d1 igual a new data. Dia, pode pôr 3 de abril de 2020. Estou chutando, tá bom? Se eu der um system out no d1, ele vai rodar o toString do objeto, vai rodar dia, mês e ano. Vai mostrar dia, mês e ano, né? Vai retornar a string com dia, mês e ano. Tudo bem? Tá.
E agora, se eu quiser comparar uma string com a outra, uma string não, perdão, uma data com a outra. Se eu tiver uma data 2 aqui e eu quiser comparar essa segunda data com a primeira data, por exemplo, colocar que é o mesmo dia, só que 2019. Quem vem antes? Né? É a data 2, porque o ano é menor, né? Mas como que eu faço para comparar D1 com D2? Eu posso pôr D1.compareTo? Não, porque não aparece. Eu posso fazer D1 menor que D2? Isso aqui eu vou ter problema também. Isso aqui é inválido, porque eu não posso aplicar operador relacional em duas referências. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que implementar na classe que eu quero dar esse comportamento dela ser comparável, eu tenho que implementar uma interface que se chama comparable, certo? E eu tenho que falar para comparable de quem que eu estou implementando o método compareTo, da classe data. Quando fizer isso, pessoal, aqui o NetBeans já vai avisar que tem um problema. O que ele está falando? Ó, a classe data não é abstrata e não sobrescreve o método compareTo. Então a gente pode clicar aqui e implementar todos os métodos abstratos. Vai aparecer a implementação, a assinatura do método compareTo. Qual que é a assinatura do método compareTo? É exatamente aquela que eu falei. Se o objeto que invocou for menor que o objeto passado como parâmetro, ela retorna um valor negativo. Se eles forem iguais, retorna zero. Se o objeto que invocou for maior que o objeto passado como parâmetro, retorna um valor positivo. Então, se eu estou dentro do objeto data atual, eu tenho dia, mês e ano, e eu tenho um data que está sendo passado como parâmetro, eu posso comparar os valores entre eles. Bem, outra questão aqui que eu não sei se foi explicada para vocês. Se eu estou dentro de uma classe e eu estou lidando com objetos dessa mesma classe, os membros privados eles têm acesso livre. Tá? Eu não preciso usar getSet para fazer isso, tá? Teria que ter getSet para poder ter acesso ao dia, mês e o ano, né? Mas a gente está pensando aqui na comparação. Então, pensando em duas datas, primeira coisa, qual que é o campo, né? Qual é o dia, o mês e o ano que vai desempatar a primeira comparação? É o ano, né? Porque se um ano for menor ou maior que o outro, o restante dos atributos, né, dia e mês não importa. Então, se o dia da data atual for menor que o O.dia, então quer dizer que eu vou retornar um valor negativo. Por quê? Qualquer negativo, tá? Mas eu vou retornar -1 aqui porque o dia do objeto que eu estou invocando, que é o this, né? É menor que o dia do objeto que está entrando como parâmetro. Da referência do objeto que está entrando como parâmetro. Só que eu ainda tenho, se o dia for maior que o O.dia, aí quer dizer que eu retorno um positivo. E caso contrário, é quando os dois... Dia não, perdão, né, gente? Eu estou falando de ano, né? Ano. E se eu tenho os 2 anos, se eu tenho um ano menor que o outro, o ano do invocador menor que o ano do que está passando como parâmetro retorno negativo. Se for o ano do atual maior que o ano do que está sendo passado como parâmetro retorno positivo. Se os anos forem iguais, quer dizer que agora eu tenho que verificar quem? O mês. Então, se o mês do primeiro for menor que O.mês, quer dizer que eu tenho agora o já empatou o ano, agora tem que verificar o mês. Se o mês do primeiro for menor que o segundo, eu retorno um negativo. Caso contrário, se o mês do primeiro for maior que o mês do segundo, eu retorno um positivo. E se der o else aqui, é um empate de novo. Agora eu tenho ano e mês empatados. Então eu tenho que ainda tentar desempatar com o dia. Então é O.dia, return -1, else if dia maior que O.dia, eu retorno 1. E no final das contas, se não entrou em nenhum desses, quer dizer que os três atributos têm o mesmo valor e eu retorno o quê? 0. Então, para essas duas datas aqui, se eu rodar agora, aquela mesma ideia da comparação, né? Agora vejam, eu posso invocar o compareTo, porque a classe data implementa a interface comparable, tá? Então, eu vou comparar D1 com D2. Se comp for menor que 0, se comp for maior que 0, e o else se forem iguais. Então, eu vou imprimir a primeira data, depois a segunda, aqui a segunda e a primeira, e aqui eu vou imprimir iguais, certo? Então, vamos rodar. A gente sabe que essa data aqui
é menor que essa. Então vai entrar aqui. Vou mostrar o D2 primeiro, depois o D1. Agora, se o ano estiver empatado e eu desempatar o mês, quem que vai ser menor? Vamos pôr esse aqui de propósito. Esse vai ser menor. Então vai aparecer 3 de fevereiro primeiro para depois aparecer o 3 de abril. 3 de fevereiro depois o 3 de abril. E se tiver empatado o mês e o dia estiver empatado, tá aqui dia 20 de fevereiro de 2020, dia 3 de fevereiro de 2020, vai mostrar do dia 3 primeiro. E se eu empatar os três, quer dizer que elas são iguais. Muito bem. Primeira coisa que pode ser utilizada aqui, a gente vai ter, a partir de agora, em estrutura de dados, depois do conteúdo de listas, a gente vai lidar com estruturas que precisam estabelecer relação de ordem entre os elementos. Então, a gente precisa saber como implementar isso, porque a gente não vai simplesmente criar estruturas que só lidam com inteiros, a gente vai criar estruturas que lidam com qualquer tipo de objeto. Tá? Então, a gente precisa saber como fazer isso. Então, uma forma é implementando a interface comparable. Tem como criar uma classe comparadora que implementa uma outra interface que chama comparator. Aí depois eu posso explicar para vocês, mas não é o foco agora, tá certo? Entendendo comparable já é o suficiente, tá? Então, para que isso aqui seria útil? Por exemplo, imaginem que eu tenho um array de datas. Eu vou colocar 3 datas aqui, certo? Depois eu apago aquilo ali, tá? Apaga. Então eu tenho um array. Eu vou fazer um for each para mostrar elas em ordem em ordem crescente. No caso aqui, são todas iguais, né? Eu não comparei ninguém ainda. Então, muito bem. Vamos colocar elas aqui em ordem. Vamos pôr aqui 2021, essa aqui 2019, essa aqui... Eu vou pôr uma igual também aqui no meio. Aqui é maio, aqui é agosto, aqui é dia 1º, aqui é dia 28, aqui... Vamos empatar um ano aqui, né? Aqui é 1, 10 e eu vou copiar essa aqui de novo, supondo que eu tenha essa data aqui duplicada, tá bom? Então, rodando 28 de agosto, 20 de maio, 10 de janeiro, 28 de agosto de novo, tá? Só que se eu quiser ordenar esse array aqui em Java, o que eu teria que fazer? Na classe que chama arrays, eu chamo o método sort e passo o array que eu quero ordenar, datas. Esse método sort ele vai rodar um algoritmo de ordenação que vocês já aprenderam com o Breno, tá bom? Ele roda um algoritmo que é uma mescla aí do insertion sort e do merge sort, tá? Implementações um pouco mais performáticas deles. E aí, se eu imprimir de novo, vocês vão ver que a gente vai ter ordenado. Tudo bem? A documentação desse método, ela vai dizer, olha lá, todos os elementos no array must, né, precisam, devem implementar a interface comparable, que é exatamente o que a gente fez. Tudo bem? Então, em Java, a gente teria que fazer assim. Ah, mas, ô, professor, e se eu quisesse implementar o meu algoritmo de ordenação? Vamos supor, vou implementar o Bubble Sort aqui, tá? Bubble. Vamos para datas, né? Não vou complicar muito aqui, não. Datas. Como que a gente faz? Bubble sort de forma bem ingênua, pessoal. É ir até o datas.size.length, perdão. Outro for, começando em i. Começando em i. Esse aqui eu estou jogando menor para a esquerda, né? Datas.length. -1. Começar em 0 de novo, só para não ter erro aqui, pessoal, teria que pensar aqui um pouquinho. E aqui eu faço o que? Se o datas, vou trocar o nome disso aqui para array. Array na posição j, ponto, vou guardar na variável comp, para não ficar executando mais de uma vez o método compareTo. Array j, ponto, compareTo
array j mais 1. O que eu estou procurando? Eu estou procurando elementos que estão fora de ordem, né? Então, se o elemento o elemento de uma posição j for maior que o elemento da posição à direita dele, quer dizer o quê? Que eles estão fora de ordem. Então, quer dizer que eu tenho que inverter. Então, se a comparação for maior que zero, ou seja, esse cara aqui é maior que o cara que está à direita dele, eu preciso o quê? Trocar. Então, array na posição J, array na posição J recebe o array na posição J mais 1, e o array na posição J mais 1 recebe o temporário. Tá bom? Aqui, pessoal, a gente poderia até fazer uma coisa assim mais genérica ainda, dizendo isso aqui, ó, que é um array obrigatoriamente de comparables, né? E aqui eu troco para comparable. Então, ao invés de eu rodar o arrays.sort, eu rodo o bubble. Certo? Vamos ver se isso aqui está implementado corretamente. Acho que tá. Olha lá. Está ordenado. Agora rodando esse algoritmo aqui ultra mega ingênuo, né? Esse bubble sort sem nenhum tipo de otimização. Tá bom? A gente poderia começar o J a partir do I, né? Aqui a gente está fazendo a ordenação do fim para o começo, né? Então eu poderia parar antes. Poderia parar antes, né? Então, menos I aqui ainda. Tá bom? Porque eu estou jogando maior para o fim, né? Então na primeira passada o maior está no fim. Na segunda, o da primeira já está na posição, então eu não preciso processar ele. Então eu vou subtraindo de I, né? Tudo bem até aqui? Entenderam a ideia? Então implementa a interface comparable. Eu vou fazer em JavaScript, pessoal, só para vocês verem como que seria, tá? Então aqui no JavaScript eu vou fazer o mesmo exemplo, tá? Classe data, constructor. Se eu der uma enroscada, me perdoem, tá? Dia, mês, ano. Aí é this.dia igual a dia. This.mês igual a mês. This.ano igual a ano. String. Return. This.dia. Tô fazendo igualzinho, tô fazendo lá, tá bom? This.mês. This.ano. Eu tô rodando o JavaScript aqui no Node.js, tá? E eu tô usando o Atom como ferramenta aqui para programar e tem que instalar um pacote nele que chama scripts para poder fazer isso. Então, se eu criar a minha data aqui, new data, vamos fazer as mesmas, vamos pegar um exemplo aqui igual. Né? Eu tenho um console.log no D1. Olha lá, me retorna aqui eu tenho que converter isso aqui para string. Olha lá, 28/8/2021, certo? Ou invocar, né? D1, porque senão ele mostra a representação do objeto direto, né? Ou invocar o toString aqui direto, tá? Muito bem. E se eu quiser fazer a ordenação aqui no JavaScript, como funciona? Então, eu tenho a minha classe data, eu vou criar um array de datas, aqui para criar array de datas, criar um array, né? Eu vou chamar de datas, igual eu chamei lá no Java. Só que aqui o inicializador é com colchetes, tá? E aí, coloca todo mundo aqui. E agora eu quero apresentar todo mundo, fazer um for each, né? É datas.forEach. E ele usa até aqui a notação de closure, né? Eu não lembro no JavaScript qual que é o nome, acho que é isso também. Console.log, item.toString. Eu rodar. Tá pequenininho aqui, né? Dá para aumentar aqui? Não, aqui não dá para aumentar a fonte. Mas eu acho que tá dando para enxergar, né? Olha lá, fora de ordem. Bem, e se eu quiser ordenar? Eu vou colocar isso aqui de novo. Como que eu faço? Tem uma função, um método, que todo array
tem no JavaScript. Como que eu sei que esse cara é um array? Porque eu inicializei ele como array, que chama sort. E no sort você passa a função justamente que vai fazer a ordenação, tá? Hoje em dia, você pode fazer assim, né, gente? Ó, function, o O1, O2, implementar aqui, né? Então, aqui a implementação é igual, só que ao invés de this no primeiro ou sem nada, eu tenho que pôr o A1, né? Então, é igual que tá aqui, ó. Capacidade. Essa função aqui que o arrays.sort recebe, ela tem exatamente aquele mesmo contrato que no Java tem, tá? Se o primeiro for menor que o segundo, retorna um negativo. Se o primeiro for igual ao segundo, retorna zero. Se o primeiro for maior que o segundo, retorna um positivo. Isso aí vem de várias linguagens implementam desse jeito. Tem esse contrato, né, da comparação. Então aqui agora é O1 pontuando e ali é o O2, né? E aqui é o O2. O2. Então, ó, passei a função. Então, se eu rodar agora, a gente vai ver que ele retorna ordenado também, né? Notação mais moderna aqui seria isso aqui, né? Você evita usar a palavra-chave function. Tá bom? E além disso, você pode criar função ordenação. Ou pode ir. É isso aqui. Aqui. E aqui como parâmetro, ao invés de passar isso aqui, você passa a função. A gente fez isso em linguagem C também, passando ponteiro para função, lembram? É a mesma ideia, tá? Então eu crio uma função e eu passo ela como parâmetro. Opa! Ah, aqui eu preciso do A1 e do A2, né? Ops. Ups, 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 ups. Olha lá. Certo? Ou, de novo, pode usar a sintaxe nova, né? Nova entre aspas, né? De 2015, se eu não me engano. Olha lá. Tudo bem? Que eu posso criar mais de uma função, né? Ah, e se eu quisesse uma função que inverte, né? Eu quero em ordem crescente. Aí eu posso fazer assim, ó. Nesse caso aqui, olha só. Let ordem. Vou chamar de ordem decrescente, tá? O1, O2. Aí que eu faço? Eu retorno. Qual é o nome desse aqui mesmo? Inverto o sinal desse aqui, ó. Vamos ver se funciona. Olha lá. Chamei a outra e inverti o sinal, né? Zero não tem sinal, zero não é positivo nem negativo. Invertendo o sinal do positivo da negativo, do negativo da positivo, então eu inverti a função de ordenação, né? Ela ordena em ordem decrescente. Tudo bem, pessoal? Eu acho que era isso que eu queria passar para vocês. Em Java, se quiser fazer esse esquema de ter uma função, passar uma função que ordena, dá para fazer, tá? Aí a ideia é assim, ó. Aqui onde a gente vai invocar, tem que voltar para o arrays.sort. Percebam, tem uma assinatura aqui, ó, que recebe um array genérico com um comparator, tá? Então, se eu passar aqui, o que eu tenho que falar? Tá? Datas, né? Chama. New comparator. Ele tá reclamando aqui. Sempre esqueço onde vai isso aqui. Acho que não precisa. Data. Chave aqui, né, gente? Chave e fecha parênteses, ponto. Aqui tá reclamando. New comparator. Aqui.
aqui. Aí tem que implementar o método. Compare. Aí o método chama compare. Aí estão vendo? Entra o O1 e entra o O2. Aí a gente pode pegar esse aqui do JavaScript. Só que acontece, aqui o dia e o mês e o ano, eles são privados, né? E eu estou em outra classe fazendo isso, né? Então eu poderia talvez fazer algo assim, ó. Na classe data, eu ter tudo que está data crescente. Aqui. Comparator. E aqui eu ponho data.crescente. Certo? Aí eu estou usando. A gente pode até pôr um final aqui, porque esse cara, o ideal é não poder mexer nele, né? Vai pôr esse aqui em letra maiúscula. Esse aqui agora. A gente vai ter ordenação. Que não está fazendo. Está reclamando aqui. Olha lá. Certo? Se quiser inverter a ordem, né? Pode fazer parecido com o que a gente fez lá, ó. Eu vou copiar tudo aqui, mas não vai usar tudo. A gente crescente é um novo comparador de data. Aqui vamos chamar de decrescente. E aqui o Java é um pouquinho mais burocrático, né? Eu nem preciso declarar. Preciso declarar? Preciso. Data, né? Vamos chamar de C. O crescente. Só que o crescente já é objeto, né? Eu nem preciso fazer isso aqui. Deixa eu ver o que ele está reclamando aqui. Pera aí. O nome, né? O nome. Ah, estou mexendo onde não podia. Aqui. Decrescente. Copiei 3 vezes. Caramba. Vou apagar um aqui. Beleza. Esse aqui, o compare dele, eu retorno return o crescente ponto compare to A1 A2 trocando sinal. Então tem os dois comparadores de datas aqui. Eu joguei eles aqui para dentro porque os campos são privados. Poderia jogar eles como público, né? Ou criar os gets, né? Para deixar o comparador externo, né? Aí não ficaria dependente ali de dentro da classe data. Então a crescente. Vou pular uma linha aqui, né? Aqui também. E aqui eu rodo o decrescente. Não sei porque que não tá rodando. Ah, é só Shift F6. Olha lá. A ordem que estava, não sei porque apareceu esse zero, deve ter digitado um zero lá. Ordem crescente, ordem decrescente. Tá bom, pessoal? Então essa aula rapidinha aqui foi para ensinar vocês a fazer isso, tá bom? Porque depois a gente vai precisar disso bastante. Eu já vou assumir que vocês entenderam o que é que eu falei. Tudo bem? Então é isso aí, gente. Vou parar a gravação e eu vou tentar gravar a aula de listas amanhã, tá bom? Falou, até mais.